Samel Planos de Saúde trouxe mais uma novidade. Agora o padrão que você já conhece e confia chegou em 3 novos locais da cidade. Tudo para trazer mais conforto e tranquilidade no seu atendimento. Nós crescemos e o cuidado com a sua saúde ficou ainda maior. Quando estamos mais próximos, tudo fica melhor. Sempre que precisar, estamos aqui. Samel Planos de Saúde. Aqui no Recanto Interativo a palavra de ordem é acompanhamento. Aqui o seu filho nunca está sozinho. Porque os professores se interessam pelo nosso aprendizado. E ainda temos lousa interativa, desenvolvimento esportivo e várias outras atividades que nos ajudam a estar sempre preparados. Aqui no Recanto Interativo eu aprendo mais. Acompanhamos o desenvolvimento em todos os aspectos. O resultado disso é alunos que aprendem melhor, mais rápido e alunos preparados. Centro Educacional Recanto Interativo. O maior programa de recapeamento que Manaus já viu transformou e continua transformando as ruas da cidade. Só no Requalifica 1 foram 100 quilômetros de malha viária recuperada em 225 vias. Com equipes trabalhando simultaneamente em todas as zonas, mais de 35 bairros foram contemplados, aumentando a segurança para motoristas e pedestres e melhorando o trânsito na cidade. Prefeitura de Manaus. Saudações aos espectadores da Amazônia Trevo Web TV, um forte abraço a todos vocês que nos curtem no Facebook, também estão conosco no YouTube, enfim, as nossas redes sociais vão aparecer por aqui. Nós pedimos, é claro, que você se inscreva. É importantíssimo para o canal, para a obtenção dos objetivos. Nós temos alguns objetivos traçados e você é importantíssimo para isso tudo. Hoje eu estou com uma pessoa que é um vencedor na vida, mas um vencedor da morte também, né? Saiu, pulou aquele barranco da Covid-19, Luiz Moraes, jornalista Luiz Moraes, e a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso, mas vamos falar muito de campo, de propostas aí para o futuro. Enfim, Moraes, primeiro uma satisfação te ver, você que venceu essa Covid, uma doença que chegou para incomodar muita gente, e tenho certeza, Moraes, vai nos incomodar durante muito tempo, é um negócio complicado, né? Tudo bem, eu estou feliz por estar aqui, né? Agradeço você, agradeço o Jacó Santiago, nosso irmão, amigo, e agradeço até ao canal para que a gente possa vir aqui dar algumas orientações, né, para as pessoas, não só sobre a gente ter vencido a Covid, mas com relação ao setor primário no Amazonas, que a gente precisa desenvolver muito, porque a gente não sabe até quando ainda vamos ter Zona Franca de Manaus. Pois é, quero agradecer os nossos amigos da Samel. Beto, foi show de bola, o Beto que já decretou ali na Samel. Ontem nós estivemos lá com a dona Daísa, a Samel já voltando ali ao normal, quase que ao normal, nunca se vai ter num hospital a normalidade, mas as coisas mais ou menos bem trabalhadas, e a Samel que foi referência em nível nacional, mas também em nível mundial, referência inclusive da OMS. Quero agradecer os meus amigos do Centro Educacional Recanto da Criança Interativa, Dúcio Neto, sempre nos acompanhando. Fizemos a live solidária para a Casa da Criança, enfim, um final de semana bastante movimentado. Agradecer os meus amigos da Barbearia Arena Esportiva, coisas boas vêm pela frente e a gente sempre fazendo solidariedade. Vamos lá, ainda há pouco eu estava conversando com o Moraes e o Moraes me disse o seguinte: mas eu não fui ao hospital de campanha. Aliás, Manaus talvez seja o único lugar que tenha um caso de reincidência da Covid-19, mas não precisamos entrar em detalhes. E o Moraes esteve no hospital de campanha. Eu pensei, mas tu foste para quê? Para receber o tratamento? Não, eu fui para fazer o acompanhamento e acabei descobrindo que eu ainda estava doente. Moraes, conta essa história, é importante o pessoal saber. Na verdade, assim, eu estava no sítio da minha família, lá no quilômetro 144, na rodovia M10, que liga Manaus e Taquatiara. No Dia das Mães, apareceram umas visitas que a gente não tinha convidado, né? E lá me contaminei. Isso foi no domingo, dia 10. No dia 12, na terça-feira, já senti os primeiros sintomas, que foram dores de cabeça, inflamação na garganta e bastante febre. Mas a febre só foi nesse dia.
Passei a noite com febre, de manhã já não estava mais. A minha esposa entrou em contato com uma médica, amiga nossa, e a minha esposa, nós fomos para lá, ela já levou os medicamentos orientados pela médica, a azitromicina, a ivermectina e outros medicamentos, né, que ela tinha levado. Aí eu já passei a tomar o remédio. E como dia 17, no domingo seguinte, era o meu aniversário, e ela disse, não, vocês podem ficar aí tranquilo, né, só isola o Moraes. Eu fiquei numa rede lá, separado numa varanda, e ia participava lá do banho de Igarapé, ficava na parte de baixo, né? Sempre afastado. Sempre afastado, para que a água, eu não ficasse em cima e a água viesse contaminasse, porque tinha criança lá também. E tinham algumas pessoas idosas, né? Então, teve o domingo o aniversário, cantamos parabéns, e na terça-feira a gente veio embora. E aí eu comecei o tratamento em casa, e no 22º dia, os médicos me liberaram, que estavam me acompanhando em casa, e disseram que eu estava curado. Só que eu continuava com um cansaço, muito cansaço, e a tosse, que eu tinha medo de tossir, porque doía todos os ossos. Foi quando nós conversamos com uma amiga nossa, que trabalha na Samel, porque lá tinha que ir encaminhado de uma unidade básica de saúde ou de uma unidade maior de saúde, porque lá era tratamento unicamente para Covid, né? E nós fomos lá. Aí o deputado Ricardo Nicolau estava lá na hora que nós chegamos, era umas 2h30 da tarde. Todo dia ele fazia essa visita, né? Pela manhã e pela tarde, às vezes ele ia à noite, né? E desse dia, na hora que eu estava lá, que eu recebi os exames, ele chegou. E ele me acompanhou a eu ir lá com a médica, né? E foi quando eles me disseram assim, olha, você vai ter que internar. O vírus está morto. 8, 10 dias ele morreu. Mas você tem que tratar das sequelas. Porque você está com a sua pressão arterial alterada. Estava em 21/11. Muito alto. E alterou a minha tireoide, inflamou uma artéria cardíaca, o coração dilatou, né? E além disso, eu estava com mais ou menos 5 infecções no sangue. Para você ter uma ideia como a coisa era complicada, segundo o doutor Daniel, né, da Samel, ele disse que o normal, o pulmão, para eles que você considerar normal, é de 0 a 5,1, o PCA, né? E eu estava com 67. Então estava muito grave. E na nossa conversa lá, ele sempre, todo dia por lá, e um dia ele me disse, olha, o que vai ter de gente morrendo daqui a 6 meses, 1 ano, porque tratou em casa, mas não foi no hospital fazer os exames para se certificar que está curado, e vai descobrir que morreu por isso, morreu por aquilo. Teve gente que estava saindo do hospital, mas a Samel deu todo o apoio. A medicação. Saindo com Alzheimer, saindo com Parkinson, saindo com diabetes, saindo com pressão arterial. No teu caso, hipertensão. No meu caso foi hipertensão. Então, o que acontece? A pessoa tem uma predisposição para ter aquela doença degenerativa, o vírus acelera o processo, ele antecipa. Então, é muito perigoso. Eu dei uma entrevista para a TV em Tempo, para a repórter Patrícia de Paula, foi lá em casa, e eu tenho essa repórter, até postei, o Jacó viu, que eu falei isso, que as pessoas têm que procurar uma unidade. Tratou em casa, meu amigo, volte para o hospital, faça um hemograma, né? E mesmo depois do tratamento, eu saí do hospital, passei 8 dias, eles me deram todos os medicamentos. Porque eu saí no dia 14 e o hospital fechou no dia 15, né? Então eles me deram os medicamentos, me prescreveram tudo, é isso aí. E assim, fantástico. Eu continuei o tratamento por mais 14 dias em casa, e ainda fui lá, fiz uns exames, né, no Hemoan, vou fazer um ecocardiograma, para voltar com o cardiologista, para ver essa questão do coração dilatado, da artéria, da pressão. E esse exame que eu fiz do sangue lá no Hemoan foi para saber se o vírus afetou os rins, o fígado, o pâncreas, os ossos, que é onde gera o sangue, né?
mas até agora, graças a Deus, já um amigo meu, um médico, já deu uma olhada nos exames, não atingiu não. Estou ainda recuperando o pulmão, né, porque demora um pouquinho, né? Por exemplo, ainda não, todo dia eu faço caminhada e durante a caminhada eu ligo para a fisioterapeuta e ela me passa, monitora. Me passa os exercícios pulmonares. Olha, para você ter uma ideia, conosco aqui o Eleni Rodrigues, obrigado Eleni, Edmilson Silveira, nosso irmão, Jussen Rodrigues está mandando um grande abraço aqui para o Lorde Acre. É brincadeira, hein? Eu fico divulgando essas coisas aí, tá mandando um grande abraço. Esse aí entende tudo de você que quer ser candidato, conversar com ele. Está conosco também o Mozaniel Filho, enfim. E um detalhe interessante, o Luiz está falando aqui a respeito desses 6 meses, doutor Daniel falou a respeito disso. Daqui a 6 meses muita gente vai morrer sem saber que morreu em consequência da sequela da Covid. E muita gente vai ter problema respiratório por causa dessa bendita dessa máscara que os caras estão usando em carro fechado, né, e usando a máscara. Meu irmão, não precisa. Se você está sozinho num carro, pelo amor de Deus, não tem por que você usar a máscara. A máscara ela serve como uma defesa física quando você está em um ambiente com aglomeração. Muita aglomeração. Cuidado com isso. Eu estava conversando aqui com o Jacó também já teve a Covid, o Luiz também, acho que talvez o único que não tinha pego sou eu e a Ida lá em casa. Então, de repente, estamos aqui num ambiente tranquilo. E aí eu falei com o doutor José Fernandes Filho, e ele explicando essa questão, trabalha com isso, não há necessidade, você só precisa usar máscara quando houver um ambiente de aglomeração. Imagina você correndo com máscara. Nós respiramos muito pouco, recebemos em torno de 21% de oxigênio. Quando você vai para colocar uma máscara, quanto de oxigênio você vai receber? Então, cuidado com isso. Você vai correr, você vai caminhar, não precisa de máscara, isso é um especialista que está falando para você. Cuidado, daqui a pouco você está respirando de volta o CO2. Então é um negócio complicado. Que é um veneno para o sangue. É um veneno, né? Nós estamos fazendo a troca gasosa e os caras estão colocando para dentro. E isso virou uma coisa, e aí eu tenho que falar com o Moraes nesse sentido, porque o Moraes entende, já viveu política. A Covid virou uma questão política, né, Moraes? E os caras utilizaram isso de forma indevida, prejudicando a população. O Centro de Doenças dos Estados Unidos estabeleceu uma lista de diagnósticos e prognósticos que foram mal feitos. Tratamentos inadequados, a não utilização, não podia usar anti-inflamatório, não podia utilizar heparina, enfim, anticoagulante, e tudo isso era importante. A hidroxicloroquina, que foi uma confusão do caramba, porque o Bolsonaro falava que tinha que usar, enfim. Então, usaram politicamente isso, e aí eu volto a falar, parece que só no Amazonas que teve um caso de reincidência, mas só em Manaus. Não vamos nem falar a respeito de quem foi, mas está rolando aí, vamos ver se vai ser verdade mesmo. E as pessoas estão se maltratando, gente que está doente, gente que tem câncer, que não vai fazer o tratamento. Exatamente. Muita gente sendo prejudicada. Essa questão da reincidência, isso é uma tremenda mentira. É uma mentira. Assim, desde quando eu fui para o hospital, eu passei a pesquisar no site da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, do site do Jussen Rodrigues, que está aí, é um grande pesquisador, pode pesquisar. Não há nenhuma notificação no mundo sobre reincidência da Covid. Ou seja, apareceram 3 pessoas no mundo achando que tinham sido o caso de reincidência, e o que ficou constatado pelos especialistas da OMS, da OPAS e do Ministério da Saúde do Brasil é que a pessoa, simplesmente pela presunção de ser da área de saúde, médico, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, foi para casa, cumpriu os 14 dias de quarentena, e quando voltou, ele estava sofrendo com as sequelas da Covid que ficou. Né? Eu volto a dizer, aquilo que você acabou de falar, muita gente tem predisposição para uma determinada doença degenerativa, e aí simplesmente o vírus ele antecipa, né? Por exemplo, o cara só ia mesmo apresentar os sintomas ou alguma coisa daqui a 10, 15 anos, mas o Covid antecipa. No meu caso, nós éramos 17 irmãos, não há registro na minha família de que alguém tenha hipertensão. Nós temos um histórico de 3 pessoas, agora eu, de problema de tireoide. E a minha tireoide está alterada.
Depois de eu cuidar da questão do coração, do pulmão, o médico disse que é para eu procurar um médico. Olha aqui, o Júnior Couto, boa noite. Novos estudos mostram que o novo coronavírus pode ser transmitido pelo ar. Comente, por favor, abraço. Júnior, depende muito da vertente da inclinação do pesquisador. Se o pesquisador tem uma inclinação esquerdista, ele vai dizer isso. Há poucos meses informaram que o cara correndo, ele conseguia infectar a área que ele estava correndo. É um absurdo. Isso não existe. Tem que ver de onde que o cara está pesquisando, qual é a proposta dele. Porque, na verdade, a ideologia dele. Qual é a ideologia? Porque a OMS, inclusive, já está voltando atrás em um monte de coisa que ela falou de besteira, que prejudicou um monte de gente. Então, é importantíssimo nós vemos, porque essa questão ideológica foi fundamental para matar muita gente. Muita gente morreu. Inclusive, eu tenho falado, Moraes, que os governos deveriam ser responsabilizados pelas famílias. Sim, porque muita gente morreu por erro de governo, né? Por ignorância, idiotia. Aqui não interessa quem gosta do Bolsonaro, quem não gosta do Bolsonaro, pouco importa isso aí. Nós estamos falando de seres humanos, é isso que é importante. Para nós não misturarmos as coisas. Estamos falando de gente que poderia estar viva e que morreu. E gente que morreu de uma outra doença que foi enterrada como coronavírus. Então isso aí tem que ser bem claro, ficar bem claro que a população aqui não pode ser mais enganada. E aí agora nós estamos vendo os efeitos disso. Gente presa, um monte de milhões roubados. Eu fico imaginando se fosse um outro governo, como é que não seria isso aqui. Mas vamos falar de campo, política no campo. Você anda muito pelo mundo da agricultura, você conhece, você é um homem do campo. Enfim, eu queria trabalhar muito isso aí. Em breve o Moraes vai estar, nós vamos falar disso também, vai estar com um programa de volta ao Amazonsat. Eu queria que tu me dissesse aí, Moraes, como é que é a vida do homem no campo? Você que fez uma campanha há alguns anos atrás, teve a oportunidade de andar em 60 municípios. Como é que é a vida do homem no campo do Amazonas? No Amazonas, nós estamos ainda nem engatinhando. Vamos dizer que nós estamos fazendo alguns movimentos em alguns municípios da região metropolitana de Manaus, tipo Altaz, Presidente Figueiredo, Manacapuru, né, onde há uma pecuária forte, a pecuária leiteira, né? Já há um investimento em melhoramento genético, cruzamento da vaca holandesa com o touro GIF, está rendendo a girolanda. E aqui já chegaram no Amazonas mais de 5.000 matrizes, ou seja, de vacas que já vieram com prenhez. E aqui já estão produzindo muito leite. Essas vacas girolanda, elas chegam a produzir cerca de 34 a 44 quilos de leite por dia. Então, muito melhor do que a Guzerá, do que aquela parceria que muitos governos fazem da Caracu, né? Que são gado leiteiro. Ganho, inclusive, das búfalas, né? Que produzem muito leite. Mas, assim, estou falando de pecuária. A agricultura familiar, incrível que pareça, esse governo que aí está, através de um secretário dinâmico, que é o Petrúcio, a agricultura familiar no Amazonas, mas em todo o estado, inclusive, ganhou fôlego via a ADS, que é a Agência de Desenvolvimento Sustentável, que durante a pandemia comprou a produção dos agricultores, pagou praticamente à vista esses produtores, não só a fruticultura, a olericultura, que é a horta, né, mas ovos, peixe, muito peixe. Ultimamente, a última compra que eles fizeram foi no Careiro Castanho, compraram 4 toneladas de tambaqui e doaram para as populações carentes. Então, eles estão investindo quase silenciosamente na recuperação de ramais. O estado do Amazonas tem mais de 5.000 quilômetros de ramais. E eles, em um ano, eles conseguiram recuperar mais de 1.000 quilômetros. Então já é bom, tá bom. Quer dizer, se prosseguirem até o final do governo, eles vão conseguir recuperar todos os ramais, inclusive a maioria asfaltada. Né? Muito agora, aqui no Castanho, no ramal Calciene, que na época da minha campanha eu estive lá com a Marisete e com o Rodolfo, que eles queriam muito asfaltar aquele ramal. E o atual governador, numa política voltada para a questão indígena, ele conseguiu uns recursos em Brasília e asfaltou
o São Félix, o Cassene, o ramal do Ceará e outros ali na estrada de Altaz. Então, o Purupuru já está asfaltado, né? Já tem um ramal asfaltado. Tem outras regiões lá, o Mamuri está asfaltado, o Sumaúma está asfaltado, o assentamento do Panelão. E com o asfaltamento desse trecho da 319, que vai até o 256, que é lá o Igapoaçu, isso vai melhorar ainda mais a situação dos ramais que tem para aquela região. Aqui para a M10 já existe um dinheiro disponível para o governo do estado, já estava em licitação para asfaltar, reconstruir e duplicar a rodovia M10. São 265 quilômetros. Mas que, na verdade, eles não vão asfaltar o 275, porque ela começa aqui na Praça de Nossa Senhora Nazaré. Então, quando ela chega ali depois da barreira? Depois da barreira. Na barreira já é o 20. Né? Então, eles vão asfaltar 255 quilômetros. Aliás, 245 quilômetros. Agora, uma coisa interessante, né, Mauro? Você está falando nessa linha aí. Na verdade, com esse empurrão, com esse apoio da CEPRO, na verdade, o produtor rural ele pôde continuar trabalhando. Sim, não ficou em casa. Não parou, né? A meta do secretário e toda a equipe, porque eu falo pelos colegas extensionistas, porque eles trabalham. O IDAM ele está com uma dificuldade. Agora mesmo o secretário empossou os que passaram no concurso da ADAF, que é a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas. Ou seja, hoje termina o treinamento, agora é 5 horas da tarde, termina o treinamento para a primeira turma, amanhã começa o treinamento e vai até sexta-feira para a segunda turma. Então, a próxima etapa, eles vão chamar os que passaram no concurso do IDAM. Ou seja, tem escritório, o IDAM tem 166 escritórios, a ADAF também interior. Mas como, são 66 escritórios, mas como só existem 62 municípios, como Manaus, é porque tem município que tem 2 escritórios do IDAM. Tem Itacoatiara, tem o de Itacoatiara, tem o do Novo Remanso. Em Manicoré, tem o da cidade de Manicoré e tem da Santo Antônio do Matupi, no quilômetro 180 da Transamazônica. Então, alguns municípios têm 2 escritórios, porque eles têm comunidade distrito, né? Que, por exemplo, Novo Remanso é um distrito comunitário, ele tem... Que está pronto para emancipar, né? Na verdade, lá, o Novo Remanso é composto de 34 comunidades, né? Tem todo ali o São José da Matari, o Varrivento, o Beija-Flor, Costa da Conceição, o Paraná da Eva todinha faz parte do Novo Remanso. Então, quando você diz assim, como é que está o agricultor? Hoje ele está melhor, porque ele não é mais agricultor de subsistência, de produzir só para comer. Ele está produzindo também para vender. E tem quem compra, isso que é o mais importante. Lembrando o seguinte, no estado do Amazonas nós temos 275 mil agricultores, né? Alguns já são produtores rurais. Qual é a diferença do agricultor para o produtor rural? É que o produtor rural ele está ali basicamente para produzir para vender. O agricultor ele produz para comer e ele vende o excedente. Essa é a diferença de um produtor rural para um agricultor. E hoje o agricultor ele já tem acesso a pequenos créditos. Por exemplo, a FEAM ela já libera até R$5.000 sem avalista, né? Você pode sem as garantias exigidas pelo Banco Central. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: poderia ser melhor. Sim. Muito melhor. Nós temos no Amazonas 1.700.000 hectares de terras degradadas, ou seja, áreas que já foram desmatadas, que já foram utilizadas para alguma coisa, para pastagem, para roçado de mandioca, para plantio de alguma coisa. Se nós utilizássemos, professor Gilmar, apenas 60.000 hectares, o Amazonas seria autossuficiente naquilo que a região pode gerar de alimento. Claro, a gente não está pensando aqui de produzir maçã, pera, porque o clima não permite não isso. É proposto. Mas nós já produzimos uva. Alguns lugares já produz figo, alguns lugares já produz morango. Por exemplo, em Roraima se produz muito isso aí. Mas na região aqui para Figueiredo já se produz morango.
porque o relevo e a climatologia da região de Figueiredo já é de Roraima. Essa região lá do sítio do meu cunhado, que a gente frequenta, já é relevo de Roraima. Você vê os igarapés, tem corredeiras, tem muitas rochas, né? Tem muitas ladeiras já, então é muito bom. Então, mas falta alguma coisa. Por exemplo, o que falta para o Amazonas ser um grande produtor de alimento, pelo menos para ele? Ora, nós temos a cidade de Manaus com mais de 2 milhões de bocas famintas, ávidas por comida. Mas, pasme, a prefeitura não tem uma secretaria que incentiva a produção. Quem está fazendo isso é o IDAM local, que está naquele escritório que era da Cefaz, ali na Barreira. Sim. Entendeu? Então, entregaram tudo para o Estado, ou seja, a Secretaria de Produção ou Agricultura, que a prefeitura deveria ter para ajudar na produção da Zona Rural de Manaus. A Zona Rural de Manaus tem mais de 200 comunidades. E essas comunidades poderiam estar produzindo. Produzindo pouco, mas está abastecendo o mercado de Manaus. Mas a prefeitura, desde que eu me entendo, desde quando o mestre Lima assumiu, que indicou o Amazonino para ser governador, o único prefeito que ainda criou uma secretaria e colocou o Jefferson Praia, que é nosso colega, né, de televisão, ali no Parque 10, que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tal. E quando ele contratou as pessoas, foi o Serafim Corrêa. O Serafim tinha uma equipe. O Amazonino ganhou e desfez a equipe, desfez a secretaria, acabou. Aliás, o Amazonino tinha fama, né, de acabou com a CEPRO, né, e assim fez, ou seja, a CEPRO voltou quando o Eduardo Braga assumiu de novo, né, foi criada a CEPRO, o Amazonino acabou a Ematé, virou o IDAM, e outras instituições ligadas ao setor primário acabaram o centro de treinamento para técnicos e especialistas em frente da Embrapa, o Centré, e até hoje está abandonado aquilo lá. Deixa eu aproveitar e agradecer aqui aos 107 amigos que estão conosco, o Luiz Alberto da Silva, meu irmão Luiz Bezerra também curtindo, doutor Sidney Neto curtindo aqui também. Enfim, o pessoal está ligadinho conosco, e aí eu quero te dizer o seguinte também, né? O pessoal que está compartilhando o programa, para nós é fundamental, muita gente vai ver. Uma coisa que me preocupa, Luiz, e aí você tem essa competência, tem essa expertise para falar. Regularização fundiária. A gente sempre você ouviu, essa é uma dificuldade. Como é que está esse processo? Como a coisa funciona? Enfim, você conhece bem esse processo. Olha, o estado do Amazonas tem quase 500 anos que foi descoberto. Inicialmente, você lê o livro do saudoso Gebes Medeiros, que escreveu O Fim do Mundo Sem Fim, você vai ver a saga dos nordestinos como soldados da borracha que vieram para a Amazônia. Inclusive, meu pai é filho de soldado da borracha, eu sou filho de soldado da borracha. Eu fui seringueiro lá no Alto Rio Tarauacá, nasci no Seringal Chapuri, onde hoje é próximo ao município de Jordão, né? Depois mudamos para o Seringal São José, para o Marona, e fiquei até os 10 anos de idade no Apudi, que pertence à minha família, até hoje lá. E assim, o Amazonas, ele precisa, para você ter uma ideia, o Acre conseguiu regularizar suas terras, Rondônia conseguiu regularizar suas terras, Roraima está conseguindo regularizar. O problema de Roraima é a questão de terra indígena. Botaram muita terra indígena, criaram demais na época do governo do PT, alopraram. Roraima tem a área indígena São Marcos, que atinge toda aquela região de Pacaraima, ali do Surumu, né, indo para Uramutã, que é uma área militar, né, vai até ali perto de Normandia. E ali começa a Raposa Serra do Sol, que foi a última que eles homologaram, e que compreende Normandia, parte de Bonfim, muito arroz irrigado. Aí criaram a Yanomami, que pega aquelas terras ali de Caracaraí e vem até São Gabriel da Cachoeira pela estrada perimetral norte. É uma rodovia, inclusive federal. Eu já percorri 2 vezes de lá, que chama a região da Prata. Você passa de Caracaraí indo para Boa Vista, aí tem uma estrada que vai para a esquerda. Então, são 200 e poucos quilômetros e você chega em São Gabriel da Cachoeira, ali por dentro. Então, ali é uma região toda da etnia Yanomami,
né, que vem até encontrar os tucanos e outras etnias ali da região do Alto Rio Negro. Alto Rio Negro. E ainda tem essa daqui que começa aqui no estado do Amazonas e perpassa Roraima, que é a Uaimiri e a Troari. Então, a Roraima está engessada de coisas. Então, o que nós precisamos é o Amazonas. Primeiro, o Amazonas, antes da sua regularização fundiária, tem que fazer o zonamento econômico e ecológico, para saber aonde eu vou ter pecuária, aonde eu vou ter criação de peixe, aonde eu vou ter fruticultura, aonde eu vou ter extrativismo, aonde eu vou manejar lago para o pirarucu. Quando você maneja o pirarucu, você maneja todas as outras espécies de pescado, né? Por exemplo, onde é que eu vou fazer manejo florestal? Então, precisa fazer o zoneamento. Nós já temos 3 municípios do Amazonas que já possuem o seu zoneamento. Boa Vista do Ramos, no Paraná do Ramos, entre Itacoatiara, Maués e Barreirinha. Nós temos Apuí, que já tem o seu zoneamento econômico e ecológico. Nós já temos Figueiredo, que já tem o seu zoneamento econômico e ecológico. Por que não fazer os outros? A partir daí, você faz, depois definida essa questão, você vai fazer a regularização fundiária. Porque tem gente que mora naquela região há mais de 300 anos, mais de 3 séculos, e só tem o direito de uso da terra. Né? Só aquele está ali usando a terra. Mas se ele precisar de um documento para servir como aval para ele entrar no crédito rural, ele não pode. Né? Hoje, alguns bancos, o Banco da Amazônia, a FEAM e a Caixa Econômica, que entrou nessa parte do crédito rural, estão aceitando como aquela terra que não tem dono. Então, o cara dá aquela terra ali com direito de uso, o fruto, e eles liberam, não valores grandes, né, mas valores pequenos, porque o caboclo anterior paga o seu financiamento, porque ele tem zelo pelo nome dele, ele tem medo de perder a terra dele, então ele faz. Mas se nós tivéssemos essas situações, e fora os gargalos, por isso que o zonamento econômico e ambiental é importante, aí você evitaria esses entraves ambientais e aí você teria como liberar o crédito. Para você ter uma ideia, eu conheço muitos produtores rurais em Roraima, que eles chegam lá no Banco da Amazônia, que fica ali naquela Praça dos Poderes, na Praça do Garimpeiro, e eles pedem 500 milhões de reais. E eles pegam cada centavo e investem na lavoura. Cada centavo. Vou te dar o nome de um, Dorley Hetchen, um catarinense, mas que já está lá há mais de 30 anos. Ele produz semente de soja. Então ele chegou lá e pediu. E eu acompanhei todo esse processo dele, porque a gente fazia isso para o Amazônia Rural, que é um projeto que a gente fez para o AmazonSat e até hoje está na rede amazônica. E o que aconteceu? Diferente de muitos nossos conterrâneos aqui, porque eu já me sinto amazonense, ele não gastou R$1 para comprar um carro novo, um apartamento novo, uma caminhoneta. Ele investiu tudo na terra. Porque é a cultura deles. É a cultura deles. Eles trabalham com dinheiro do banco, o que é deles, né? E trabalham com dinheiro do banco. Então, quando nós tivermos essa cultura, que nós temos um problema, nós não temos a cultura do cooperativismo, nós não temos a cultura do associativismo. Por quê? É muito desunido, é um desconfiando do outro. Você chega em Novo Remanso, naquela região da Vila do Engenho, o Jacó já esteve comigo lá, você vê a Ascop, já tem mais de 50 anos, começou como um sindicato rural, virou uma associação e hoje é uma cooperativa. Eles têm mais de 100 cooperados. Eles têm trator, esteira, D6, D8, eles têm patrol, eles têm pá mecânica, eles têm caminhões frigorificados para transportar as polpas, eles têm caminhão baú para transportar o abacaxi, eles têm colheitadeiras, né, para fazer colheita de grãos que eles produzem lá. Então, o Novo Remanso, ele é para você ter uma ideia, Novo Remanso não há desemprego. Pois é. E outra coisa, por exemplo, uma diária de um trabalhador rural em qualquer lugar aí é 40, 50 reais, lá é 120 reais, porque não tem ninguém para trabalhar. Eles trabalham em parceria. Antigamente chamado de ajuri. A minha mãe, Glória Costa, está assistindo, estou gostando do programa, precisamos conhecer a história do Amazonas, desconhecida por nós. Agora, tu falaste do Banco da Amazônia, Moraes, e a gente sabe, uma época nós recebemos um apoio para o projeto,
e eu conversava muito com o gerente à época, a gente tinha essa tranquilidade de conversar com ele, e ele algumas vezes ressaltou para nós que o banco tinha muito recurso e esse recurso não era utilizado, para o Amazonas principalmente. Quando mudou a central que era aqui no Amazonas, foi para o Pará. Então o recurso é mandado para cá, mas acaba voltando porque não tem utilização. Isso é um absurdo. E a utilização é justamente por isso. Não há o zonamento econômico ecológico, não há regularização fundiária, e há os entraves ambientais, consequentemente, apesar do novo Código Florestal ser totalmente bom. Por exemplo, essa semana, a ministra Tereza Cristina, com o vice-presidente da República, o general Mourão, eles receberam grandes empresários, investidores na Amazônia, megas que nós chamamos agroempresários da Amazônia, e eles fizeram uma carta ao governo brasileiro para zerar o desmatamento da Amazônia. Ou seja, o produtor rural, ao contrário dos grileiros, ele não quer desmatar. Porque hoje, Gilmar, só para você ter uma ideia, eu me lembro que em 1989 eu visitava as propriedades ali de Rondônia, do Acre, aqui de Roraima mesmo, e a gente percebia que eles utilizavam 7 hectares de pastagem extensiva para engordar um boi. Hoje, de 15 anos para cá, você utiliza 1 hectare de pastagem e você, para engordar, de 14 a 21 bois. Então, uma diferença muito grande. O que eles fizeram? Piquete, cultivo de capim adequado, ração balanceada para o gado, né, irrigação para o capim. O boi passa ali um dia, 2 dias, come, já troca de piquete. Quando ele está numa altura de 40 centímetros, tira o gado dali para evitar o pisoteio. E quando for daqui a 2, 3 meses, aquele capim está todo prontinho, está todo irrigado. Não adianta fazer pastagem cultivada sem ter irrigação, tem que ter, porque vai chegar os meses secos, final de julho até início de novembro, que é a estiagem e mata o capim. Por exemplo, nós temos aqui em Figueiredo, em Altazes, o projeto Balde Cheio, que foi desenvolvido pelo Sebrae no Paraná, né? E lá, esse balde cheio, o que é? É melhoramento genético, padrão internacional. A vaca produz muito leite e assim o manejo é diferente. Você não grita com as vacas, você não usa chicote, você não usa cachorro, você não usa cavalo, né, para tanger o gado. Então, enfim, o gado está lá no piquete. O gado fica depois da ordenha das 5 até as 6h30 da manhã, fica ali e tal. Quando é 7 horas da manhã, vai para o pasto. 9h30 sai para não pegar sol, né? Já fica ali. Quando é 3h30 da tarde, vai para lá, volta para fazer a ordenha a partir das 5h30 da tarde. À noite, passa a noite se alimentando. Enfim, hoje existe uma coisa dentro da zootecnia, que você conhece isso, que é o conforto animal. Eu vi um monte de vídeos cachucha divulgando com uma ONG, que o pessoal maltratando os porcos, né, os suínos, aquilo ali. Gente, os animais são criados para serem abatidos. Sim, não tem como. Não há maltratos. Você tem que tanger os animais para abatedouro. Agora, se leva choque, antigamente não dava choque. Você tinha uma zagaia na ponta da árvore e enfiava, o bicho saía. Agora, existe hoje, claro, tem algumas fazendas que não estão utilizando, existe o conforto animal. Por exemplo, você vai tirar os suínos da pocilga, já existe um caminho certinho para eles ir, não precisa tratar desse jeito. É que tem gente que ainda não usa a tecnologia adequada para o manejo dos animais. Aliás, a tecnologia que está fundamental para que possa realmente as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Uma pergunta que eu quero te fazer também, é você que anda por esses ramais todos do Amazonas, ou quase todos, a gente pode até extrapolar dizendo que você já andou muito mais. O que o pessoal reclama mais, Moraes?
É porque, na verdade, assim, você falou, olha, houve um incentivo aí com a nova secretaria e tudo, enfim. Mas a gente ainda consegue ouvir o eco da reclamação. Tem. O pessoal ainda reclama muito. Você, por exemplo, é muito bom. E eu acho que é uma temática importante, nós ainda não conversamos com nenhum candidato a prefeito, mas essa é uma preocupação. Você pode municipalizar a questão da agricultura, você pode trazer a responsabilidade para o município. E isso não acontece, ninguém fala disso. Parece que é a coisa mais normal do mundo, deixa na mão do governo, te vira por aí, e o cara tem que procurar num órgão acima, em vez dele procurar naquela instância que é a instância da cidade. O cara mora na cidade. Olha, a maioria, é incrível que pareça, todos os municípios, os 61 do interior do Amazonas, têm Secretaria de Produção Rural. Menos Manaus. Menos Manaus. É brincadeira, que beleza, hein? Bem, atenção, senhores candidatos a prefeito. Olha, nós não temos secretaria. Não tem secretaria. Está com um ano, depois de eu bater muito, o Jacó me acompanha nas redes sociais, depois de eu bater muito, claro, não fui eu, não influenciei o Arthur, né? Mas alguém deve ter influenciado e ele colocou dentro da Secretaria Municipal de Abastecimento, Feiras e Mercado, a agricultura, né? Mas não tem um técnico agrícola, não tem um técnico em engenharia, em pesca, não tem um engenheiro de pesca, não tem um engenheiro agrônomo, não tem um médico veterinário. Então, é complicado. E, claro, você ouve muitas reclamações. Por exemplo, nós temos um ramal aqui do Pau Rosa e tem um subramal chamado Ramal da Cooperativa. Sim. Esse ramal da cooperativa é o mais produtivo do Pau Rosa. E continua no barro. E continua sofrendo com a erosão. É isso mesmo. Outro dia uma senhora me mandou uns vídeos curtos, que eu pedi para ela fazer curtinho, que eu mandei para o secretário Petrúcio. Para ela, o carro, estão tirando a produção no carro de boi. Sim. Ainda usa-se muito lá. Porque não passa carro nem moto. É isso mesmo. Então, tem muita reclamação? Tem. Você imagina, 5 mil quilômetros de ramais abandonados aí, no mínimo 50 anos, vai demorar a resolver o problema. Se não me engano, a presidente da cooperativa lá é a Sara, é uma amiga nossa. Isso, que ela fica com o comércio dela bem ali na frente. Isso. São amigos nossos, a gente acompanha. A filha dela era uma atleta de mountain bike, e aí de vez em quando eu vou lá, estou até devendo uma visita para eles. E eu estive lá. E para andar ali é brincadeira, um negócio absurdo. Complicado. Entra prefeito, sai prefeito, os caras prometem fazer o asfaltamento. O esposo dela me mandou vídeos também. As pessoas que moram lá reclamando. Eu fui fazer uma palestra lá uma vez, pelo amor de Deus, um negócio assustador. Você vai andar ali quilômetros e quilômetros e as pessoas não sabem de Manaus, a maioria delas não sabe, mas lá é um ponto de referência de encontro final de semana. As pessoas têm muitas propriedades por lá e o fluxo gigante de muitos carros e não tem o cuidado devido. E no ramal, especificamente da cooperativa, é barro. Quando chove... E tem umas duas ladeiras Nossa assim, abençoadas. Não dá para... Mas ali tem um problema. O Heron Bezerra, quando foi secretário de produção, ele teve um trabalho assim... hercúleo, vamos dizer isso, porque ele encalhou numa situação. É a mesma coisa que a Prefeitura de Manaus para asfaltar o distrito. Aí ela não pode ser dinheiro da Prefeitura nem do governo do Estado, tem que ser o governo federal e fazer convênio com a Prefeitura para poder asfaltar. É a mesma coisa no Pau Rosa. Aquilo é um assentamento, é um PA, é um projeto de assentamento. Produção de dendê, né? Era o óleo de dendê. Aí você vai para o distrito agropecuário, onde está a maior quantidade de ramais do quilômetro 54 da M10 até o 105, depois da cidade do Rio Preto. Aquilo ali é da Suframa. Na 174, na BR-174, do 42, que é naquela comunidade Canaã, antes da Polícia Rodoviária Federal, até a ponte do Rio Urubu, ali é Suframa, é distrito agropecuário. Do lado esquerdo, Manaus, do lado direito, Rio Preto da Eva. Ou seja, eles não podem fazer nada. Os prefeitos de Rio Preto não podem fazer nada, o prefeito de Figueiredo não pode fazer nada, a Prefeitura de Manaus tentou fazer uma recuperação na ZF1, encontrou barreiras e acabou não concluindo. Tem um amigo meu, Moacir, que mora lá,
E ele é um produtor antigo sabe, ele disse, seu Moraes, a gente está aqui porque é herói. Então tem algumas coisinhas, essas coisas, por exemplo, por que não se passou por que não municipalizou essas terras? Por que não deram logo o lote? Aí ficou naquele couro de joelho, que a Suframa ia passar para o INCRA não quis aceitar, e ficou naquele negócio. Aí tem um imbróglio do IBAMA, aí tem não sei o que só pode desmatar 20%. O que, aliás, já é algo que o próprio produtor já faz, sem se preocupar com essa fiscalização tão grande. A gente sabe que tem gente irresponsável, né, Moraes? Você teve oportunidade, são os grileiros. mas é mínimo, porque as pessoas já têm a consciência de que elas ganham muito mais com a floresta de pé, com a preservação dos igarapés. Nós não temos igarapés bons em Manaus. Você vai andar se afastar um pouquinho mais para lá. Eu tomei banho, claro, tomei banho ali na ponte da Bolívia. Tomei muito banho, foi no Riachuelo, que era o Mindu. Pois é, então quer dizer... Hoje é o balneário da Caixa. Exato, então a gente chegou a ver... Na verdade, então, assim, essa preocupação exacerbada que acaba extrapolando... a militância. Indo para uma Greta Thunberg, que ninguém sabe nem quem é essa figura ridícula, uma garota que não saiu das fraldas ainda, querer explicar como é que se faz na Amazônia. Sendo que o amazonense, o cara que é dono da terra, ele tem esse cuidado. Nós sabemos que tem gente que exagera, tem gente que extrapola, sim, mas a maioria sabe que é muito melhor ter o seu... Aliás, o cara preserva o seu igarapé. Você acabou de falar, você estava com a Covid e tal, você ia tomar banho no igarapé lá depois que todo mundo. Mas teu igarapé está preservado, senão você não ia tomar banho lá. É verdade. Então, quando você sai um pouquinho de Manaus, dessa área urbana, a área rural tem preservação dos igarapés, dos mananciais, dos seus olhos d'água. Então, enfim, quer dizer, é uma preocupação que não precisa ter, e aí acabaram, como você fala, a militância extrapolando e não deixa ninguém sobreviver. Exatamente. E assim, Gilmar, eu vejo o estado do Amazonas, ele só perdeu da sua cobertura vegetal 3%. Ou seja, ao longo desses anos, a cidade de Manaus tem quase 400 anos, imagina, o estado deve ter... Tivemos a primeira capital Barcelos, na região média do Rio Negro, e quantos anos já não existe, né? Por exemplo... Continua preservado, sobrevoa outra coisa, o caboclo, ele é o guardião. Eu viajei muito com o doutor Virgílio Viana, quando ele era secretário do Meio Ambiente, e na época da construção do gasoduto. E eu acompanhei, na época que o Eduardo Braga assumiu, em 2003, o estado do Amazonas tinha mais ou menos 15 ou era 16 unidades de conservação estaduais e municipais. Ele saiu, deixou 44 unidades de conservação em local que não engessou o estado. O governo federal criou muitas unidades de conservação, como, por exemplo, unidade de proteção integral, que você não toca e ninguém mora, por exemplo, o Rio Jaú, aqui acima de Novo Airão. O Parque Nacional da Neblina, o Parque Nacional do Araçá, lá em Barcelos, né? Por exemplo, a Serra dos Seis Lagos, que ali é uma área indígena, ninguém vai entrar para tirar, é a maior reserva de nióbio do planeta. Cada lago que você olha, a água é de uma cor diferente, porque o nióbio faz isso, né? Ele faz a mutação da coloração da água. E você vai em vários lugares e você tem reserva de proteção integral. O Eduardo Braga criou as RESEX, que são as reservas de extrativismo, onde já se desenvolve a extração de óleos vegetais, de essências vegetais. A comunidade do Roque, lá em Carauari, comandada pelo Dr. José Castro, que é lá da UFAM, né? Junto numa parceria com o IBAMA. Ali eles extraem o óleo do murumuru, da andiroba, da copaíba, e vendem para as grandes empresas de cosméticos, como a Boticário, a Natura, a Clorofila e outras empresas que compram. Ou seja, a coleta dessas amêndoas é de forma manejada, ou seja, no caso da castanha, você só tira uma quantidade e deixa a quantidade da cutia, né? Deixa a quantidade ali para que elas possam reflorestar, para novas castanheiras brotar. Então, é tudo manejado. Por exemplo, você coleta 50% dos ouriços e deixa 50%,
que são para os animais silvestres e também para o reflorestamento natural. Você vai lá, por exemplo, eu conheci um projeto no Laranjal do Jari, no estado do Amapá, que o Parlamento Europeu fez um reflorestamento de 400 mil mudas de castanheiras lá naquela região, e a gente filmou, né? E depois voltei lá 10 anos depois, já havia as castanheiras já estavam grandes, já estavam inclusive florando. Então, o nosso ribeirinho, o cara que mora à margem da estrada, ele nunca vai desmatar nem 10%, porque ele só faz aquele roçadinho dele ali, e ele já utiliza a própria capoeira para fazer a sua plantação e a sua produção. E ele não compra, ele não mata um veado, uma cutia, uma paca, uma anta para vender, ele mata para ele se alimentar. Para se alimentar, é verdade. Porque muitas às vezes só criam galinha. O cara não vai comer galinha todo dia. Eu estava vendo um vídeo, acho que foi hoje, foi ontem, que inclusive no Mato Grosso, alguns donos de fazendas, eles já deixam, mesmo que a onça mate o bezerro, mate ali a cria, eles não matam a onça, porque eles dizem que é tão difícil de ver, e aí eles já fazem a separação, é 1% da produção que eles são prejudicados, enfim. Mas deixa eu entrar em algo que me preocupa. Você falou da Zona Franca, e nós do Amazonas, de Manaus especificamente, e aí, claro, há um êxodo muito grande de outros municípios para Manaus, que vivemos atrelado à Zona Franca. Essa política ainda ela é muito forte, né? De que a Zona Franca que dá emprego e tal. Mas nós temos todo esse potencial turístico, de negócios agropecuários. O agronegócio na nossa região, ele poderia ser muito mais fomentado, e eu tenho absoluta certeza, e você vai falar com mais conhecimento de causa. Certamente há um grande interesse de grandes empresários de trabalhar o agronegócio na nossa região. Há grande interesse, e respeitando o que o Código Florestal determina, que no caso da Amazônia você só pode desmatar 20%. Ou seja, você tem 100 hectares, você só vai desmatar 20 hectares. Né? Então não tem como você fugir essa regra. Eu me lembro de Rondônia. Rondônia desmatou muito, Mato Grosso desmatou demais, Goiás desmatou. E hoje, por exemplo, lá em Rondônia, as áreas que foram desmatadas e que eles aderiram à nova tecnologia de pastagem, de criação de gado, eu me lembro que o governador Bianco, né, que o Miguel de Souza era o vice dele, a gente se dava mais com o Miguel de Souza, e a gente visitava ali Ariquemes, de Paraná, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, aquela região toda, e assim, hoje a maior parte daquela região das pastagens extensivas são reflorestamento de teca, paricá, mogno e outras madeiras nobres. Naquelas mesmas pastagens, hoje existe uma grande criação de tambaqui, criação de matrinchã, criação de pirarucu, né? Ali no Espigão do Oeste tem muita criação de pirarucu. Ou seja, aquelas áreas todas que foram desmatadas hoje estão sendo aproveitadas na diversificação econômica da propriedade, né? Ou seja, eles fizeram a compensação ambiental, devolveram a mata ciliar para os mananciais, né? de tanto igarapés como lagos e braços de rios, todos foram devolvidos, né? Também eles estão fazendo um outro grande trabalho, que é da agroindústria. Eu estou muito otimista, professor, com relação à implementação do distrito agropecuário, né, nessa região. A meta é gerar ali 80 mil novos postos de trabalho diretos. Isso significa que é o dobro dos indiretos, né? Vai dar mais 160 mil de indiretos. Então, no total... toda uma cadeia, né? É toda uma cadeia, porque o agronegócio, ele envolve tudo que envolve uma grande indústria. Ele emprega administrador, ele emprega economista, ele emprega psicólogo, ele emprega professor de educação física. O motorista do caminhão, tudo tem. Tem médico, tem enfermeiro, tudo porque eles têm uma estrutura lá. E ali, por exemplo, do quilômetro 97 até o quilômetro 100, eles vão construir o centro de referência da sociobiodiversidade. E ali vai ter
além dos auditórios para treinamento de agricultores, para treinamento de técnicos da assistência técnica de extensão rural, ali vai ter feira para o agricultor expor seus produtos, ali vai ter uma área de uma praça de alimentação. O pessoal vai de Manaus, vai vir de Itacoatiara, dos outros municípios, vai comer lá. Por exemplo, toda aquela estrutura ali de alimentação que está na cidade do Rio Preto vai ser transferida tudo para lá. Vai ter um mirante de 50 metros de altura para você ver aquela região toda ali. Ou seja, lá no sítio que eu vou ter, se Deus quiser, na ZF7, que fica pertinho de lá, fica uns 10 quilômetros só, a gente vai poder ir lá tomar um café domingo de manhã, né, e depois voltar para casa, toma um banho na água quase gelada dos igarapés e depois pega uma rede, né? Então, pega uma rede. Então, ali, veja só, se for implementado e implantado realmente como está previsto pelo projeto do governo Bolsonaro, ou seja, esses 80 mil empregos que foram perdidos na indústria serão criados de porteira dentro. Além disso, mais 160 mil empregos indiretos das lojas de produtos agropecuários, de material de construção, né? As lojas de roupas, que o caboclo ele também usa roupa de calçados. Então, as lojas de máquinas, tratores, implementos, equipamentos agrícolas, tudo isso vai estar movimentado. E numa computadores, parte de informática, internet. E numa perspectiva, né, Moraes, pelo que você falou, por exemplo, uma diária de um trabalhador rural em Manaus é R$40. Lá no Novo Remanso é 120. Uma perspectiva de um faturamento muito melhor. E também pensando na melhoria dos próprios equipamentos, que são os equipamentos que são utilizados aí, que hoje praticamente tem que ter uma qualificação profissional para você fazer o manejo desses equipamentos. Então, isso também acaba levando, hoje você ser um cara que maneja container, o cara tem que ter uma grande qualificação, um salário maravilhoso. Então, quer dizer, isso também gera uma perspectiva boa de você ter uma melhoria de qualidade de vida desses caras que, em vez de migrarem, saírem de lá das suas cidades, das suas regiões, virem para Manaus, enforcar mais ainda a cidade, eles acabam ficando lá com um salário muito melhor, gerando uma economia local. Por exemplo, nós temos que fazer alguma coisa para baixar o custo da ração. Sim. A ração para avicultura, a ração para suinocultura, a ração para piscicultura. Para peixe, exato. E a queloniocultura, que está dentro da aquicultura. Então, você veja bem, no momento em que tiver um grande volume, que a gente vai poder forçar a Hermasa, que faz parte do grupo André Maggi, a vender a tonelada do farelo de soja mais barato. O Petrus já conseguiu baixar alguma coisa. Mas o governo federal pode forçar porque eles são incentivados. Esse é um projeto aprovado pelo CAIS, né, que é o Conselho de Administração da Sufran. Ele recebe incentivo de ICMS. Então, na hora que você pressionar, você vai conseguir baratear isso. Aí nós vamos parar de ser menos... aí nós vamos passar a ter competitividade. Não só na criação de galinha de postura, mas também na criação de galinha caipira. Vou só dar um exemplo para você. Lá em Roraima, próximo da cidade de Boa Vista, o Ayrton Cascavel, que ele é um grande produtor, ele cultiva uva, manga, goiaba, aquela goiaba pera, né? E ele agora fez 2 projetos, do cultivo de melão amarelo, que eles estão exportando para a Europa. Inclusive agora, com o pico da pandemia, eles estão mandando via Nordeste, porque não está indo pela Guiana Inglesa, que estava embarcando em Georgetown, né, que é a capital da Guiana. Que também já tem uma proposta de interligar, adequar aquela estrada para lá. Agora imagina, ele está com uma criação de 250 mil galinhas caipira no sistema de semi-confinamento. Ou seja, a galinha tem a ração dela ali no galinheiro, um galinheiro mesmo, tipo um galinheiro lá da zona rural. E uma parte do dia ela vai comer os grilos, as minhocas, a flor da Maria Preta, outros frutozinhos
que ele tem uma redução de 60% no custo. Ou seja, uma galinha que com 2 quilos ele ia vender por R$70, ele está vendendo por 45, abatida, pronta. E a gente não pode fazer isso no distrito agropecuário? Pode fazer. Tu falaste dessa preocupação, e aí eu me lembrei também, nós estávamos conversando aqui, fizesse um destaque, por exemplo, o Amazonas, Parintins consome tantos milhões de frangos, né, de corte. E eu me lembro uma época que foi muito discutida, acho que a época foi também bem batida nessa situação, da importação de fécula de mandioca para o Amazonas. Porra, nós temos aqui a capacidade de produzir mandioca, dá com pau, né? Não tem nem o que dizer. E a gente continua trazendo fécula de mandioca para o Amazonas, trazendo frango para o Amazonas, toneladas e toneladas. Quer dizer, quando eu ministrava a disciplina de nutrição nos municípios, o caboclo amazonense não sabia o que eram as frutas amazonenses, sabia que o jambo é riquíssimo em vitamina C. Sim. Não sabia o que eram produtos que eles tinham ali e não consumiam. Estou tentando me lembrar o que era a uva da Amazônia, deve lembrar, e que o cara vou consumir maçã. O cara consome maçã, não lembra que vem lá do sul conservado ou da Argentina. Né? Então, ou da Argentina, conservado para nós. O cara não tinha noção de que era muito melhor ele pegar o jambo e consumir o jambo. Hoje, como você falou, já tem gente produzindo uva, produzindo morango. Quer dizer, nós continuamos dependentes de uma importação indevida, porque nós temos terra para plantar, temos gente inteligente para orientar. Você falou agora da questão do frango caipira. Nós temos um trabalho dentro da universidade que é fantástico. Que é há muitos anos. Daquele pesquisador que eu não lembro o nome dele agora. Eu vou já falar, enfim, tem muita coisa boa, eu estou tentando me lembrar aqui. Frank Cruz, que faz um trabalho bacana há muitos anos, já mandou isso para tudo quanto é de lugar. São frangos de 1,5 kg. Sim, exatamente. Né? Então, e o custo é menor para você, e você abate, você antecipa o tempo do abate. Exatamente. Então, eu penso que falta realmente gente para poder orientar, ou pelo menos dar um incentivo para que as coisas aconteçam. Olha, professor, nós mandamos, ultimamente, o último levantamento que foi feito, nós mandamos mais de 5 bilhões de reais para outros estados brasileiros para comprar produtos alimentícios para nós. Manaus tem uma boca enorme, né, ávida por comida. Quando a gente fala assim, poxa, mas a gente poderia parar essa importação? Não, o que o Luiz Moraes tem contra gerar emprego e renda nos outros estados? Não tenho nada, não sou contra. Claro. Só acho que esse dinheiro poderia ficar aqui, circular aqui e gerar riquezas, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas aqui. Você falou sobre também a questão por exemplo, anteriormente você falou sobre o BASA. Vem muito dinheiro para o Amazonas. Eu me lembro que a última vez foi 1 bilhão e 300 milhões de reais. Não foram utilizados 100 milhões. Então, é complicado. Por quê? Por causa justamente daquilo que eu falei, não tem zonamento econômico e ecológico, não tem regularização fundiária, tem os entraves ambientais e, por isso, o crédito rural não é liberado. Quando a gente fala assim, poxa, mas eu estou comendo frango que vem de Chapecó de 8.000 quilômetros de distância. Só para você ter uma ideia, Parintins, em 2010, consumia 170 mil toneladas de frango que vem de Chapecó. Por exemplo, hoje no Amazonas a gente consome 150 toneladas de café por dia. A gente só produz 2 toneladas por dia. E ali no Distrito Agropecuário, o Anderson Seiber, ele está trazendo tecnologia de Rondônia, o pessoal da Embrapa de Rondônia. Já foi feita uma área demonstrativa e experimental em Silves. Por exemplo, a média nacional por hectare são 15 sacas. Lá em Silves já deu 96 sacas, 105 sacas por hectare. Então, é uma área promissora. Os pesquisadores da Embrapa Rondônia estão entusiasmados dos 15 clones que eles fizeram experimento. 5 foram extremamente produtivos, de 90 a 105 sacas por hectare. Então, nós temos condições de produzir o açaí.
Ou, para você ter uma ideia, nós não colhemos 5% do açaí nativo que existe na beira dos rios, dos lagos, dos igapós, beira de estrada. Nós não colhemos 5%. E é o melhor açaí, o açaí nativo. O INPA, através da parte de agricultura, que fica ali no V8, desenvolve um projeto em Codajás de manejo de pé de açaí. Por exemplo, quando eles tiram aqueles pés de açaí raquítico, próximo do outro, que está robusto, por exemplo, aquele pé de açaí que ia produzir 4, 5 cachos por safra, ou seja, por ano, ele vai produzir de 17 a 18 cachos por ano. Né? Por exemplo, o açaí chumbinho, que é o mais, que tem mais polpa, é o mais desenvolvido lá. Então, hoje, o açaí é procurado nos Estados Unidos, em toda a Europa, no Japão, na China. Então, basta a gente ter, que a gente vende e produz. Né? Eu vejo o Amazonas sem Zona Franca de Manaus. Eu vejo. Uma vez eu falei isso para o meu ex-patrão, no início do projeto Amazônia Rural, que eu li para ele tem uma história do monge, daquele criado, não sei se vocês já leram, que aquela comunidade, aquela vilazinha, só tinha uma vaca. Só tinha uma vaquinha. Um dia o monge chegou, chamou o servo dele e disse: empurra ela no barranco, no precipício aí. De repente eles se viraram. Então a Zona Franca, ela é isso. Cada governador que assume, cada prefeito de Manaus que assume, vai olhar, mas o setor primário, que até 2002 era um faturamento do setor primário era 0,75, né, por ano. Era o representativo dele. Hoje já está a 8%. Então, nós crescemos muito. Mas nós precisamos crescer mais. Roraima, mesmo com o baque que sofreu da Raposa Serra do Sol, eram 53 grandes produtores de arroz irrigado. A maioria, boa parte foi para a ilha de Marajó, porque o governo, na época, o governador Jatene, do PSDB, doou terras lá e ele incentivou. Paulo César Quartiero foi, Tiaraju Fátio foi para lá com a Tatiana. Apesar de eles continuam trabalhando lá em Roraima, sobrou uma fazenda deles, da grande fazenda do Luiz do Genô Fátio. Então, a gente pode desenvolver com tecnologia. Roraima está um boom de milho, está um boom de algodão, um boom de soja. Ano passado nós fomos lá para o início da colheita da soja, o dia de campo, em seguida a abertura da Expofer, né, que é a exposição... Moraes, deixa eu aproveitar, eu estou preocupado com o tempo, nós já passamos de 1 hora, mas eu queria que você, para a gente fechar esse programa, e depois nós podemos voltar e fazer de novo. Em breve, 8 de agosto, você volta ao ar no programa no Amazonsat. A expectativa é de mostrar tudo isso que nós falamos aqui. O Caminhos da Amazônia, na verdade, o Amazônia Rural saiu do Amazonsat. O Amazonsat hoje é um canal voltado, tem 10 horas da sua programação voltado para a educação. Mas aí eles precisavam, né, de um programa que retratasse essa questão produção rural, né? E o Caminhos da Amazônia, ele vai mostrar os caminhos que a Amazônia precisa trilhar para chegar ao seu desenvolvimento econômico, ecológico e social plenos. E nós iremos mostrar isso, né? Eu acredito que eu estou com 56 anos de idade, eu acho que ainda posso trabalhar até os 96. Dá para ser. Né? Ainda mais vencendo a Covid aí. Se eu não puder ir para o local, mas eu vou estar numa redação lá, né, produzindo os roteiros, né, e as pautas. Mas assim, o programa ele vem com essa finalidade, com esse objetivo, né? E a gente vai iniciar com ele, no primeiro programa de estreia, nós vamos mostrar quais são as atividades que nós somos autossuficientes. Para adiantar aqui, nós somos autossuficientes na produção de ovos, nós somos autossuficientes na produção de citros, como laranja, tangerina e limão, e somos autossuficientes na produção do abacaxi, que é o melhor abacaxi do mundo. É verdade. Que é do Remanso. Então, o programa ele vai ter 3 blocos, cada bloco 8 minutos,
E depois nós iremos ir diminuindo, condensando o tamanho das matérias, porque com o tempo a gente vai rentabilizando o programa e a gente vai contratando pessoas para dar mais dinâmica. Nós que trabalhamos com televisão, eu, você e o Jacó, sabemos que uma matéria muito longa não atrai. Mas se for bem trabalhada, tiver uma boa plástica, um bom texto, né, uma boa narração, e o pessoal tem gente. Eu assisto documentário de 2-3 horas no Animal Planet. Depende muito do trabalho que é feito. Então nós queremos trabalhar muito essa questão da plástica, né? Às vezes eu fico no WhatsApp ali sonhando com o Jacó, porque eu quero equipamento tal, eu quero equipamento ali. Ele diz, olha, se tu está com pressa, tem que... Procura outro. E assim, ele é meu consultor, né? Porque... Luiz Moraes, jornalista, vencedor dessa vida, desse momento difícil que foi a convivência com o coronavírus. Obrigado pela presença. Tenho certeza que depois a gente vai conseguir compartilhar, multiplicar a informação e certamente vai gerar um outro programa para a gente falar de mais algumas coisas. Obrigado pela entrevista. Obrigado você, obrigado Jacó, obrigado a essa TV que eu faço parte dela há muito tempo e pude trabalhar com Jacó, fazer matérias. Jacó nunca imaginou. Jacó acostumado a estar na Champs-Élysées em Paris, né? Acostumado em Portugal, tomando bom vinho em Israel. E eu meti Jacó. Um dia desse ele fez lá, um dia desse fez a postagem lá. Israel, aqui é minha terra. Enfiei ele em Manicoré, enfiei ele em Altaz. Aqui no interior de Manacapuru. Numa pousada lá em Novo Remanso. E aí eu senti um negocinho passando por cima de mim, eu sentei-lhe a mão, adivinha que era uma caranguejeira. Passou por cima dele, graças a Deus. Mas assim, Jacó é um homem amazônico, né? É um amazônico. Então, obrigado, Gilmar, obrigado ao Jacó, obrigado a todo o pessoal daqui da TV e muito obrigado mesmo pela entrevista. Eu tenho certeza que vai ajudar a divulgar o nosso trabalho. Sem dúvida. E o Caminhos da Amazônia, inclusive é Dia dos Pais, né? É verdade. Dia dos Pais. Nada melhor do que você acompanhar a nossa programação, a TV Nova, chamo de TV Nova Amazônia, mas a Amazônia Travel Web TV tem mostrado para vocês diversos programas aí com conteúdo interessantíssimo. O Mundo Visto de Cima, o Amazonas Visto de Cima, o Brasil Visto de Cima, são programas que você vê aqui com tranquilidade, é uma parceria. Enfim, nós estamos aqui. Não somos melhores do que ninguém, mas temos qualidade para entregar para vocês. Somos amazônicas produzidas do Amazonas para o mundo todo ver, tá certo? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais! A Samel Planos de Saúde trouxe mais uma novidade. Agora o padrão que você já conhece e confia chegou em 3 novos locais da cidade. Tudo para trazer mais conforto e tranquilidade no seu atendimento. Nós crescemos e o cuidado com a sua saúde ficou ainda maior. Quando estamos mais próximos, tudo fica melhor. Sempre que precisar, estamos aqui. Samel Planos de Saúde. Aqui no Recanto Interativo a palavra de ordem é acompanhamento. Aqui o seu filho nunca está sozinho. Porque os professores se interessam pelo nosso aprendizado. E ainda temos lousa interativa, desenvolvimento esportivo e várias outras atividades que nos ajudam a estar sempre preparados. Aqui no Recanto Interativo, eu aprendo mais. Acompanhamos o desenvolvimento em todos os aspectos. O resultado disso é alunos que aprendem melhor, mais rápido e alunos preparados. Centro Educacional Recanto Interativo. O maior programa de recapeamento que Manaus já viu transformou e continua transformando as ruas da cidade. Só no Requalifica 1 foram 100 quilômetros de malha viária recuperada em 225 vias. Com equipes trabalhando simultaneamente em todas as zonas, mais de 35 bairros foram contemplados, aumentando a segurança para motoristas e pedestres e melhorando o trânsito na cidade. Trabalho que se vê, mudança que se sente. Prefeitura de Manaus.